aí galera, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, o Vigilante de Gotham. Meu nome é Nicolas. Se vocês ainda não são inscritos no canal, então façam inscrição, deixem seu like e ativem as notificações para que vocês possam estar recebendo mais informações sobre os meus próximos vídeos, né? E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma HQ para vocês, né, chamada Fears, medos, né? E claro, né, justamente pelo título vocês já podem imaginar de qual vilão se trata, né? Um vilão quer dizer que na verdade era um psicólogo e se tornou psicopata. Vocês sabem muito bem de que eu estou falando. Espantalho. Jonathan Crane, né? E galera, nessa HQ, o Espantalho, ele está basicamente explodindo estações de retransmissão elétricas por toda Gotham, tá? Mergulhando a cidade na escuridão. E o Batman vai atrás dele, né? Quer dizer, atrás dos seus capangas para saber aonde que estava o Espantalho, e acaba encontrando o vilão. O Espantalho até vai tentar de alguma forma induzir ou incutir medo no Batman, mas o Batman estava preparado, né? Estava preparado, e acaba que a toxina do medo do Espantalho não surte efeito. E o Batman consegue neutralizar o vilão e derrotá-lo. No exato momento em que chega Jim Gordon e a polícia, né, que acaba levando o Espantalho em direção ao Arkham. Mas pouco tempo depois, o Batman descobre que durante o caminho, o Espantalho havia dado um jeito de meio que liberar a sua toxina do medo, né, o gás do medo, fazendo com que os policiais que estavam lá dentro da van com ele enlouquecessem, né? Enlouquecessem, e fazendo com que o carro batesse num poste. Ou seja, o Espantalho escapou, né? Ele não foi conduzido ao Arkham, ele conseguiu escapar. Essa HQ é muito interessante, né, galera? Porque mostra um Batman muito cansado. Cansado de combater o crime, né? Ele não tem tempo para dormir, galera. É sempre alguma coisa, sempre alguma coisa. É um Batman fisicamente e talvez emocionalmente esgotado, tá? Esgotado. Até que tem uma cena dele lá no topo de um arranha-céu e subitamente ele é atacado assim por um monte de corvos. Porque o gás do medo do Espantalho, ele, digamos assim, vai alterar o comportamento químico não apenas de seres humanos, também pode alterar o comportamento químico de animais, tá? E caso vocês não saibam, Espantalho em inglês é Scarecrow, né? Espanta-corvos, ou espanta-aves, né? E aí, quer dizer, o Batman é atacado subitamente por esses corvos, mas consegue escapar. E um desses corvos, ou alguns desses corvos, acabam denunciando a ele a localização do Espantalho. E novamente está o Batman caçando o vilão, fazendo uma perseguição ao vilão, né? E o Espantalho, muito astutamente, o conduz até um labirinto. Um labirinto que ele mesmo havia, assim, previamente, digamos assim, já colocado lá, tá? Como uma armadilha, digamos assim. E quando o Batman vai persegui-lo, ele acaba encostando em alguns espinhos das paredes desse labirinto, né? Espinhos esses que estavam envenenados, tá?
envenenados com o gás do medo, com a toxina do espantalho. E aí o Batman não teve forças para continuar, né? E acabou desabando sem forças, extremamente cansado, mas ele conseguiu chamar o seu Batmóvel ou entrar no seu Batmóvel para poder fugir dali com vida. E na Batcaverna nós vemos o Alfred esperando o Batman chegar, até que o Batmóvel chega lá na Batcaverna, mas o Batman não sai do carro. E o Alfred estranha aquilo, e quando ele vai ver, o Batman estava quase sem vida, tá? Quase sem vida, completamente ferido, física e emocionalmente esgotado, completamente abalado psicologicamente pelo gás do medo, do espantalho, né? E aí o Alfred, ele começa a, obviamente, cuidar dos seus ferimentos, enquanto que o Bruce tem várias alucinações, vários pesadelos, né? Envolvendo a si mesmo, o vilão, tá? E outras figuras. Ou seja, tendo várias alucinações. Em paralelo, alguns dias se passam e nós vemos o Jim Gordon na delegacia de polícia desligando o bate-sinal, porque ele já tinha esperado por muito tempo e estava, ansioso, pensando o que deveria ter acontecido com o Batman. E ele acaba por optar desligar o bate-sinal. Mas alguém surge, e não é o Batman, é o Espantalho, que acaba atacando o Jim Gordon. Quando o Batman se recupera, quando o Bruce se recupera e vai investigar o que aconteceu, ele acaba vendo que o Espantalho ele tinha amarrado Jim Gordon num relógio gigante de um daqueles arranha-céus de Gotham, e o Jim estava lá, quer dizer, em cima de um daqueles ponteiros, né? E aí tem uma cena bem interessante que o Batman consegue resgatar o comissário, né, usando a Batwing, né, o Batwing. Eu acho que é assim que chama, né, galera? Esse artefato que simula asas de morcego, né, que o Batman pode voar com ele, tá? Ele acaba resgatando o Jim dessa maneira e vai atrás do Espantalho novamente. E aí tem uma cena bem legal em que eles vão assim correndo. Essa perseguição acontece dentro dos mecanismos daquele relógio, tá? Daquele relógio. Algo bem caricato mesmo, tá? Mas, obviamente, muito, muito interessante. E aí, quando o Batman consegue finalmente, assim, alcançar o Espantalho, ele não tem dó. Ele não tem dó. Depois de tudo que ele passou, todo o sofrimento, né, ele dá uma surra no Espantalho. Ele dá uma surra nele até não aguentar mais, tá? Ele dá uma surra no Espantalho e acaba derrotando o vilão mais uma vez, né? O que é interessante nessa HQ é a gente ver que o Batman, né, é levado aos limites da exaustão física e psicológica, tá? E o Espantalho é um vilão que sabe lidar muito bem com isso, ou induzir o medo nos seus adversários, né? E é justamente por isso que o Espantalho é um vilão extremamente perigoso, tá? Que acaba mexendo, digamos assim, com as emoções mais subjetivas, né? Ou sentimentos mais íntimos daqueles nos quais ele acaba incutindo medo, o medo,
né, o sentimento de medo através das suas toxinas que ele mesmo produz. E aí, galera, gostaram desse vídeo? Então deixem aí o like e escrevam aqui nos comentários qual é a opinião de vocês. Valeu, até a próxima.